E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós iremos, começar o nosso assunto falando sobre a parte de gases, tá certo? Gases é um assunto bem importante. Por quê? Porque para a gente continuar aquele assunto que a gente estava, né, de termologia, né, a gente vai adentrar o mundo da termodinâmica. E para a gente entender a termodinâmica, a gente precisa passar pela parte de gases, né? Eu sempre gosto de falar até o seguinte: a parte de gases, ela é uma parte bem interessante porque ela vai englobar tanto a parte química quanto a parte física da situação, né? Mas que a gente praticamente aprende as mesmas coisas que a gente aprende na área da química, a gente aprende na área da física. Então você tem o assunto aí praticamente dado duas vezes, né? Não tem como não aprender, né, galera? Não tem como aprender, tá? Então o nosso assunto de hoje é o assunto de gases, tá certo? A gente tem que lembrar, gente, que existem dois tipos de gases, né? Dentro da literatura, existem dois tipos de gases. Existe o gás real e existe o gás ideal, o gás perfeito, vamos dizer assim, né? O que nós iremos estudar é justamente o gás conhecido como gás ideal. Professor, por que, que ele é ideal? Né? Ele é ideal porque ele não existe na prática. Né? Ele é um gás que, ao a gente misturá-lo, a gente sabe, por exemplo, que dentro das situações reais da química, quando a gente mistura duas substâncias, em qualquer que seja o estado, pode haver uma reação química, né? Pode haver uma transformação em outro material, pode haver alguma outra coisa aqui ali a partir daquela reação. Um gás ideal, ele não sofre reação química, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque na prática poderia até sofrer, mas como é algo ideal, como é algo que a gente apenas idealiza na teoria, né? Todo gás ideal ele não vai sofrer reação química. Ele vai ter, por exemplo, colisões perfeitamente elásticas. Professor, o que é isso? Né? Imagina, gente, que a gente pega aqui, ó, um recipiente, tá? Vou pegar aqui, vou desenhar um recipiente. Ó, vou pegar desenhar esse meu recipiente. E nesse meu recipiente, eu vou colocar um negocinho chamado de êmbolo. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas o que é um êmbolo, professor? É como se fosse uma tampa, né? Uma tampa. Só que essa tampa, gente, essa tampa, ela é móvel. Ela consegue se mover, tá? Ela consegue se mover. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou até falar que o nome é êmbolo móvel, tá? Porque ele consegue se movimentar aqui dentro desse recipiente. Êmbolo móvel, tá? Ó. Ele se movimenta aí nesse recipiente e eu encho esse recipiente de gás. Eu vou enchê-lo de gás. Vou colocar aqui, ó, várias partículas gasosas, né? Ó. Pode ser de mesma natureza, pode ser de natureza diferente, né? O ideal é que seja de natureza igual, justamente para que não ocorra nenhuma diferenciação, né? Então eu coloco aí um gás, né? Esse recipiente está cheio de gás. Ah, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer astúcia. Né? Eu vou fazer astúcia. Eu simplesmente vou fazer e colocar aqui, ó, uma fonte de calor. Vixe, professor. Na hora que a gente coloca uma fonte de calor para aquecer esse conjunto de coisas que a gente tem aí, a gente vai começar a perceber o quê? Vai começar a perceber que essas moléculas, essas partículas gasosas vão ficar muito agitadas, né? E a agitação dessas partículas, né, vai fazer com que a temperatura, ó, aumente, né? Temperatura aumente, né? Pode ser que esse êmbolo ele se movimente, né, por causa da agitação das moléculas. As moléculas estão muito agitadas, vai bater lá no êmbolo, vai voltar, vai bater, vai voltar, né? Pode ser que esse êmbolo se movimente, né? E aqui dentro a gente vai ter algumas características importantes de que o gás ele exerce. Mas o que eu quero falar para você é que o nosso gás ideal
ele vai ter essas colisões, né, entre partícula e parede, partícula e êmbolo e tudo mais, perfeitamente elástica, ou seja, vai haver conservação de energia aí dentro desse recipiente por causa que esse gás ele é ideal. Coisa que, por exemplo, em um gás real era difícil de acontecer, né? Gente, isso é muito importante, porque a gente entra numa ideia de que esse gás, ou qualquer gás ideal, ele vai apresentar três principais características, que são as características que a gente vai estudar a partir de agora e que vai ser muito importante para a gente. Quem são essas três características que esse gás apresenta? Né? A gente vai observar que esse gás ele vai apresentar três variáveis de estado. Três variáveis de estado. Professor, quem são essas três variáveis de estado? É simples. Nós vamos ter a pressão, né? A pressão, ela é muito importante aí. Por quê? Porque no momento em que a gente coloca o êmbolo no recipiente, eu estou criando uma pressão lá dentro desse recipiente. Aqui dentro tem uma pressão, né? E na medida que esse êmbolo vai movimentando aqui dentro, essa pressão ela pode aumentar ou ela pode diminuir, vai depender da situação, né? Então aqui dentro tem pressão, né? O nosso gás está sujeito a uma pressão, a essa variável de estado que chamamos de pressão. Nós também temos a situação do volume, gente. O volume é a segunda variável de estado que existe aí. Sim, o volume. Se a gente movimentar esse êmbolo, eu posso aumentar ou diminuir o volume desse gás, né? Isso que é o interessante em um gás, né? Porque geralmente o gás, ele vai ter um volume de acordo com a região, o local, o recipiente que ele está, né? Então a gente pode modificar o volume desse gás a partir da onde a gente coloca ele, porque a gente sabe que o gás ele é um corpo em estado fluido. O que é um estado fluido, professor? É quando a gente tem uma substância que consegue fluir, consegue escoar, consegue expandir, consegue contrair, né? Então, tudo aquilo que é chamado de fluido, ele tem essas capacidades. Então, quando a gente libera um gás aqui nesse local que eu estou, esse gás vai o quê? Vai se expandir, né? Se eu colocar esse gás em alta pressão, né? Ou seja, se eu tentar comprimir esse gás, essa pressão vai o quê? Vai aumentar, né? Vai aumentar. Então, a pressão e o volume têm uma ligação muito interessante, né? E a gente vai ver isso nas próximas cenas dessa aula, tá? Então, o volume é a segunda variável de estado. E, por fim, né? Como a gente está fornecendo calor, aqui é a minha fonte térmica, né? Para esse gás, o que é que vai mudar também? O que é que pode fazer? O que é que pode acontecer com essas partículas gasosas? Eu posso também apresentar a minha terceira e última variável de estado, que é a temperatura, né? A temperatura vai estar influenciando aí, tá? Nesse meu gás. Isso é que é importante, gente. Pressão, volume e temperatura são as três variáveis de estado, as três características fundamentais que todos os gases ideais vão apresentar para a gente, tá? Pressão, volume e a temperatura. Olha só que coisa interessante, né? Gente, eu quero que vocês entendam e coloquem na cabecinha de vocês o seguinte, né? Se a gente imaginar uma situação perfeita, uma situação ideal, né? A gente vai chegar na seguinte situação. Nós iremos concluir que se eu pegar essas três variáveis de estado aqui, né? A gente vai ter o seguinte, que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura. Essa é uma condição bem interessante que a gente vai ver já já
o porquê que existe essa situação, ó, ela vai ser algo constante. Em um gás ideal, né? O produto do volume com a pressão, pela razão da temperatura, vai ser algo constante. Professor, espera aí, deixa eu ver se eu entendi essa situação aí. Vamos lá, vamos ver se eu vou entender. Vamos pegar o nosso recipiente que tem o êmbolo ali, que fica melhor da gente entender. Vamos lá, ó. Imagina, né? Imagina que esse êmbolo você vai movimentar ele para baixo, certo? Se você movimenta o êmbolo para baixo, pensa comigo. O que você está fazendo com o volume? Se você movimenta o êmbolo para baixo, você está diminuindo o volume. Ou seja, esse gás que está aqui dentro, ele vai estar sujeito a um volume menor. Porque você está pegando o êmbolo e movimentando ele para baixo, né? E, consequentemente, gente, se você está diminuindo o volume, o êmbolo, como ele está indo para baixo, ele está aumentando quem? Aumentando a pressão que você está colocando ali, né? Eu não sei se vocês lembram da aula de hidrostática, mas a gente aprende que pressão, ó, pressão, que eu vou chamar de P, é a força sobre a área. Pressão é a força sobre a área. Então, imagina só, você está colocando uma força aqui, empurrando o êmbolo, né? Você está aplicando uma força nesse êmbolo. Você está jogando, ó, uma força, empurrando o êmbolo para baixo, né? E nessa região aqui existe uma área. Então, você está, teoricamente, colocando pressão ali, né? Então, quanto mais força você coloca empurrando o êmbolo, né? Você está aumentando quem? Aumentando a pressão e, consequentemente, você está diminuindo, ó, o volume. Ah, professor, então quer dizer que se a gente aumenta a pressão, o volume do meu gás diminui, não é? É. Então a gente pode afirmar que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. É isso aí, você está indo pelo caminho certo, né? Então a primeira conclusão que a gente consegue tirar, ó, eu vou colocar aqui o nome conclusões, ó, é que a pressão em relação ao volume, ó, são inversamente proporcionais. Pressão e volume são inversamente proporcionais, né? Vou até colocar o nomezinho aqui, ó. Inversamente, vou ver se dá para ver aqui. Inversamente proporcionais, né? Inversamente proporcionais. Proporcionais. Tá? Por isso, inclusive, que a gente tem aqui na fórmula P vezes V. Porque a gente aprende na matemática que toda vez que eu tiver um produto de duas grandezas, essas duas grandezas, elas vão ser grandezas inversamente proporcionais, tá? Toda vez que eu tiver o produto de duas grandezas, independente do que for, duas grandezas ali se multiplicando, sempre vão ser inversamente proporcionais, tá? Sempre. Segundo o que a matemática nos fala. Inclusive, a própria física vai nos falar que P vezes V são inversamente proporcionais. Pressão e volume, né? Quando um aumenta, o outro diminui. Quando o outro diminui, o outro aumenta. Né? Não tem muita mágica para isso. Tá? Beleza, professor. Interessante isso, né? Interessante. Legal. Então, agora eu sei que toda vez que a pressão aumentar, o volume vai diminuir.
ou se a pressão diminuir, o volume aumenta. Ah, professor, então peraí, eu estou reformulando agora tudo na minha cabeça. Ó, se o êmbolo subir, é porque o volume está aumentando. Consequentemente, a força que existia de eu empurrar o êmbolo para baixo vai diminuir, né? Não vai ter mais essa força. Então, acaba que a pressão vai o quê? Diminuindo. Pressão diminui, gente. Pressão diminui, tá? Volume aumenta, pressão diminui. Pressão aumenta, volume diminui. Não tem mistério, tá? Professor, legal, interessante. Existe outra relação aí? Existe. Existe a relação com a temperatura, né? Olhando para essa fórmula, PV sobre T é igual a constante, né? Ó, essa fórmula aqui toda é uma constante. Ela não vai ter variações, ela vai ser constante, tá? Então, professor, isso quer dizer que tanto a pressão como o volume, eles estão sendo divididos pela temperatura, né? Pela temperatura. Então, professor, a temperatura ela vai ser uma grandeza diretamente proporcional, né? Tanto a relação da pressão como a relação do volume, né? Então, a temperatura ela é diretamente proporcional à pressão, como ela também é diretamente proporcional ao volume, né? Se a temperatura aumenta, isso quer dizer que o volume também tende a aumentar. Se a temperatura aumenta, isso quer dizer que a pressão também tende a aumentar. Se a temperatura diminui, o volume tende a diminuir, como também a pressão tende a diminuir, tá? Mas lembre que essa relação, tá, entre temperatura e pressão, eu teria que manter o volume constante para que isso acontecesse. Porque lembre, pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, se um aumenta, o outro tem que diminuir. Para que isso aconteça, para que o volume aumente junto com a temperatura, a pressão ia ser algo constante. Para que a pressão aumente com o aumento da temperatura, o volume precisa ser constante. Então, essa relação de proporcionalidade entre três grandezas só vai ocorrer quando uma delas for constante. Vou repetir para fixar melhor na sua cabeça. A relação de proporcionalidade entre três grandezas, as três juntas, só vai ser possível quando uma delas for constante, aí as outras vão ser proporcionais, uma diretamente ou inversamente, tanto faz. Mas para que a gente tenha esse conjunto de três grandezas, uma delas tem que ser pelo menos constante, para que a gente consiga comparar as outras duas, tá? Então eu posso concluir o seguinte, ó, tanto a pressão como o volume são diretamente proporcionais à nossa, ó, temperatura, tá certo? Lembrando que só é possível quando um deles for o quê? Constante, tá certo? Ó? Então, aqui é diretamente, ó. Diretamente proporcionais, tá certo? Ó, proporcionais. Professor, eu tô com uma dúvida. Vamos lá. A gente aprende, beleza, que pressão, volume e temperatura são as três variáveis de estado. Que na hora que a gente junta essas proporções, eu vou ter P vezes V sobre T. E tudo isso é algo constante, algo que não vai mudar. Tá? Mas, por exemplo, se eu tiver uma situação onde eu tenha mudança, né? Uma mudança de pressão, uma mudança de volume, uma mudança de temperatura. Como é que ficaria essa situação? Gente, vamos entender o seguinte, ó, o que quer dizer algo constante? Quer dizer algo que não muda, né? O valor não vai mudar.
Perceba que eu não estou falando que a pressão, o volume e a temperatura não possa mudar. Pode, obviamente que pode, né? Mas para que a gente tenha algo constante, isso, o resultado, ó, eu estou falando do resultado de tudo isso daqui tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo, tem que ser constante. Então, por exemplo, eu posso ter apenas a mudança do volume e da temperatura e a pressão se manter. Eu posso ter apenas a variação, a mudança de pressão e temperatura e o volume se manter. O importante é que o resultado final seja constante. É isso que você não pode confundir. Quando eu falo que P vezes V sobre T é constante, eu estou falando de tudo isso daqui, ó, junto. Na hora que eu multiplicar e dividir, tem que dar o mesmo valor, certo? Do inicial, do começo da situação e no final da situação. Ah, professor, agora eu estou entendendo. Né? Agora eu estou entendendo que na minha cabeça tudo ia ficar constante, não podia mudar nada. Não, gente, não é assim. Para mim ter essa situação constante, o valor final de tudo junto e o valor inicial de tudo junto tem que se manter igual, né? Então a gente acaba chegando numa situação que a gente chama, né? A gente chama de equação geral dos gases. Todo e qualquer gás, sendo ele ideal, ele pode seguir essa equação, que é justamente essa daqui, ó. Vou jogar aqui para cima, que é pressão inicial vezes volume inicial sobre a temperatura inicial tem que ser igual, ó, a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura inicial, né? Essa condição aí, ela é muito importante. Ela é o que chamaremos de equação geral dos gases, né? Ó, equação, vou botar aqui, ó. Equação geral dos gases, né? Ou seja, todos os gases ideais, eles podem estar, né, aqui nessa equação. Por quê? Porque isso vai me dizer que toda vez que eu tiver condições iniciais e eu ser um gás ideal, mesmo eu mudando alguma grandeza, né, de valor, no final do processo, a gente vai ter que ter a mesma relação, o mesmo valor desse produto e dessa divisão, tá? Então, por exemplo, imagina só, eu digo a você, vamos lá. Esse gás tem uma pressão de 2 atm a um volume de 3 litros sobre uma temperatura de 200 kelvins, né? Então, na hora que eu for calcular isso aí, vai me dar um valor. Pressão vezes volume sobre temperatura vai me dar um valor. Ah, mas eu botei uma fonte de calor, a temperatura aumentou para 400 e a pressão, consequentemente, aumentou para 4 atm, por exemplo, tá? A relação tem que ser igual, a relação tem que ser a mesma, né? Então, o valor que eu tinha no início tem que ser igual ao valor que eu tenho no final, né? Por quê? Porque algo é proporcional. Vamos lembrar dessa situação aqui, ó. Para que a gente tenha pressão e volume inversamente proporcionais, eu tenho que ter a temperatura constante. Para mim ter a pressão e a temperatura diretamente proporcionais, eu preciso ter o volume constante. Para mim ter o volume e a temperatura diretamente proporcionais, eu tenho que ter a pressão constante. Então, sempre vai existir uma situação onde alguma grandeza vai ser constante ou que as mudanças sejam
proporcionais. Aí eu não vou precisar ter algo constante, porque eu vou ter uma proporção das três grandezas, dando o valor que eu tinha no início e que eu tenho no final igual, né? Na hora que você for fazer a questão, você vai lembrar de tudo isso que eu estou falando. Porque você só vai precisar praticamente pegar as informações que tem na questão e jogar na fórmula da equação geral dos gases. Né? Geralmente as questões estão bem intuitivas. Elas vão pedir, calcule a pressão inicial de tal coisa, onde o volume é isso, a temperatura é isso. É bem simples, gente. É bem simples. Questão de gases, né, na parte de física é bem mais simples do que na parte, inclusive, de química. Tá certo? Uma coisa interessante que eu quero falar e que eu quero que vocês lembrem também é a situação da temperatura. Gente, vamos lá. Tanto a pressão como o volume, eles podem estar em qualquer que seja a grandeza, a unidade, tá certo? Eles podem estar em qualquer unidade. Eu posso ter pressão em ATM, eu posso ter pressão em PSI, eu posso ter a pressão em Pascal, né? Do jeito que a questão me der, eu vou usar a pressão. Volume é a mesma coisa. Eu posso ter volume em centímetros cúbicos, eu posso ter volume em metro cúbico, eu posso ter volume em litros. Tanto faz. Agora, a temperatura, ela tem que ter uma unidade padrão. Ela não pode ter uma unidade diferente. Tá? Então, qual é a temperatura, professor, para mim achar, né, qualquer situação aqui na equação geral dos gases? A temperatura tem que estar na escala Kelvin. A temperatura tem que estar na escala Kelvin. Kelvin, tá? Temperatura dentro da escala Kelvin, né? No SI, tá certo? Kelvin. Ai, professor, me esqueci. Como é que a gente calcula mesmo? Como é que transforma para Kelvin? Vamos lembrar, né? Para transformar para Kelvin é simples. A gente vai fazer TK, temperatura em Kelvin, é igual a C, que é a temperatura em Celsius, mais 273. Pronto. Olha como é muito simples, né? Olha só como é muito simples. Essa é a forma da gente encontrar a temperatura na escala Kelvin ou até mesmo na escala Celsius, né? Tendo a escala Kelvin, tá? Essa fórmula aqui é a fórmula da relação entre a temperatura Celsius e a temperatura Kelvin. Bem facinho, não tem mistério, né? Então, no momento que eu precisar usar essa fórmula aqui, eu vou utilizar. A gente vai já fazer uma questãozinha para complementar aí o nosso estudo, tá? Mas olha só, uma coisa interessante que a gente tem é o seguinte: nosso querido e conhecido Clapeyron. Clapeyron, ele foi um cara bem interessante, né? Ele chegou a uma situação em que ele disse, eu assumo que a equação geral dos gases ela é muito boa para a gente determinar. Porém, se a gente tiver, por exemplo, uma constante universal para todos os gases, se todos os gases tiverem uma constante fixa, uma só, né? Teoricamente, eu teria que analisar a questão da quantidade de moléculas que aquele gás possui. Né? Por quê? Porque eu posso influenciar, né, pela quantidade de moléculas, a pressão, o volume e a temperatura. Então, para o nosso amigo Clapeyron, ele disse que a pressão, o volume e a temperatura, ela depende de outros fatores, como a relação do número de moléculas, né, número de mols, mais conhecido, né, como a gente fala na química. O número de mols, ele é muito importante, né? E juntando isso, a gente tem, né, a nossa constante universal dos gases, né? Que seria nada mais nada menos do que um valor fixo, né, para todos os gases ideais. Todos os gases ideais eles teriam a mesma constante. Isso facilitaria na hora da gente determinar a pressão
o volume e a temperatura. Então, quando a gente pega essa relação aqui, PV sobre T igual a constante, eu sei que você não entendeu nada ainda que eu falei sobre Clapeyron, mas a gente vai entender agora. Quando eu pegar essa relaçãozinha aqui, P, ó, vezes V sobre T, e tudo isso é igual a constante, né? Ó, tudo isso é uma constante. Quando eu pego essa relaçãozinha aí, né? Eu vou dizer que essa constante aqui, ó, essa linda e belíssima constante, ela vai ser representada, né, por R. Por R. Ixi, professor, é R? É, a gente vai dizer que essa constante é R. E esse R, professor, esse R seria o quê? Esse R seria a constante universal dos gases, né? A constante universal dos gases. Ah, professor, interessante, né? Então, esse Rzinho aqui, né? Ele é nada mais, nada menos do que, ó, a constante universal dos gases, né? Então, todos os gases vão apresentar uma constante que eu vou chamar de R, né? Geralmente, essa constante ela pode ser representada por 4 valores diferentes, e isso a prova, a questão vai nos trazer, tá? Não é obrigado a gente decorar constante, jamais, né? Mas se a prova, por exemplo, trouxesse para a gente essa constante, né? A gente, por exemplo, iria ter, né, algumas relaçõezinhas importantes aqui. A primeira relaçãozinha é que R, que é a nossa constante universal dos gases, né, ela pode valer 8,31. Como também o nosso R pode valer outro valor, que é o 0,082, né? Podemos também ter que o nosso R vale aí, né, 1,98, e o nosso R também pode valer 62,3. Vixe, professor, essa arruma de constante. É, gente, na verdade, o que muda entre cada constante dessas são as unidades, né? Então, assim, geralmente a questão ela vai trazer para a gente. A mais comum de cair nas provas é essa daqui, ó. 8,31, que seria Joule por mol vezes Kelvin, tá? Essa seria a unidade dessa constante aqui, né, no sistema internacional. Por isso que eu disse, se está no sistema internacional, geralmente é algo que é mais cabível de cair nas provas, né, nas questões, né? Aí, professor, eu posso ter outra. Eu posso ter aqui, por exemplo, L vezes ATM sobre mol vezes Kelvin, né? Essa é outra unidade aí dessa nossa constante. Aí eu posso ter também calorias por mol vezes Kelvin, né? E eu posso ter também milímetro de mercúrio por mol vezes Kelvin, né? Aliás, tem um Lzinho aqui também. Ficou até pequenininho aqui o espaço para fazer. Ó, vezes L dividido por mol vezes Kelvin, né? Então, assim, não precisa se preocupar com a constante, né? Não precisa se preocupar com a constante, tá? O importante é que a gente saiba que essa constante aqui virou R, né? Virou R. Aí você pensa, professor, o que vai acontecer
Se a gente lembrar um pouquinho, gente, se a gente reforçar um pouquinho a nossa mente, né? A gente sabe, por exemplo, que dentro da química estudamos muito uma relação, né? Uma relação que é o número de mols. O número de mols, ou seja, o número de moléculas que a gente tem, né? Naquele gás, naquele líquido, né? Geralmente no gás, né? A gente vê muita questão do gás. Número de mols, né? Número de mols daquela substância. Então, quando a gente relembra esse negócio lá da química, que é o número de mols, né? Número de mols. Número de mols. O que é o número de mols? Hein? Alguém lembra? O número de mols na química seria nada mais, nada menos do que a massa, né? Ó, vou chamar de M, tá? N é igual à massa da substância dividido pela sua massa molar, né? Massa molar. Vixe, professor, foi longe aí, hein? Foi longe. Eu nem lembrava mais disso, ó. Gente, ó, o número de mols é a massa sobre a massa molar. Isso não é tão importante para a gente agora. O que eu quero que você saiba é o seguinte. Se eu estou analisando a questão, né, do gás, esse gás ele tem um número de mols, né? E esse número de mols ele está relacionado com quem, né? O número de mols ele está relacionado justamente com a questão, né, do volume do gás. Quanto maior for o volume do gás, consequentemente, né, a gente pode relacionar isso à questão do número de moléculas que tem lá, né? O número de moléculas está ligado a isso. Por quê, pessoal? Porque o volume e a massa têm uma relação muito importante, né? O volume e a massa dentro da química tem uma relação muito importante. Então, consequentemente, a gente pode relacionar isso, né, o número de mols com o volume. Então, meu povo, eu posso pegar e botar o número de mols aqui, ligado ao tempo, à temperatura, né? Quer dizer, tempo, nada a ver. Temperatura. Ficando com a seguinte fórmula. P vezes V sobre NT. Professor, por que o N foi para baixo? Porque a gente tem que lembrar que o volume e o número de mols são diretamente proporcionais. Quanto maior o volume, maior o número de moléculas. Quanto menor o volume, menor o número de moléculas. Tá? Igual a nossa constante que chamamos de R. Olha, R aqui, ó. Ah, professor, olha, se a gente pegar e passar esse NT, N vezes T, para cá, multiplicando, ficamos com a seguinte equação. Maria, peraí. Ficamos com a seguinte equação. PV, P vezes V, é igual a NRT. Eita, olha, professor. Que fórmula bonita, né, professor? Ó, que fórmula bonita. Ó, essa fórmula aqui, gente, essa fórmula aqui, ela expressa a equação de Clapeyron, né? Onde a pressão, o volume e a temperatura, né, estão aí dependendo do número de mols, né? Número de mols, vou botar aqui bem bonitinho, ó, número de mols. R é a constante universal dos gases. Ó, T é a nossa temperatura, que tem que ser em Kelvin, tá, gente? Temperatura, ó. Temperatura em Kelvin. O V é o nosso volume. E o P é a nossa pressão.
Tá? Ó, é a nossa pressão. Show? Essa é a nossa equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Professor, eu lembro que lá no ensino médio, né, o professor falava que essa fórmula aí, a gente poderia lembrar de puta velha não resiste ao tarado, né? Puta velha não resiste ao tarado. É uma das formas de lembrar aí dessa equação de Clapeyron, né? Puta velha não resiste ao tarado, tá? Essa da equação é muito importante, lembrando que o número de mols é a massa sobre a massa molar. Vou colocar aqui para você lembrar direitinho. Vou beber aqui minha água. Massa, que é a massa, né? A massa da substância, sobre a massa molar. Massa. E, pessoal, o que é essa massa molar? Né? É a massa que está lá na tabela periódica. Cada elemento vai ter a sua massa molar lá na tabela periódica. Né? E a gente vai pegar justamente essa massa molar lá da tabela periódica. Né? Geralmente as questões de química não cobram muito isso aqui não, tá, gente? Isso aqui é mais a relação lá da química, da física não. Da física, o importante é a gente saber a nossa equação de Clapeyron, né? Bastante importante a gente saber aí essa equação aí de Clapeyron, tá? Prof, juntando a equação geral dos gases com a equação de Clapeyron, a gente já consegue fazer bastante coisa aí para o nosso concurso, né? Mas existe uma coisa muito e muito importante chamada de transformações gasosas, né? A gente tem aí algumas transformações gasosas que é muito importante a gente lembrar. Transformações gasosas. Tá? Professor, vamos para uma situação onde, por exemplo, na equação geral dos gases, a questão fala para mim que a temperatura ela é constante. E agora, o que é que eu faço? Né? Gente, se a temperatura é constante, eu entro em uma transformação gasosa. Na transformação gasosa, uma das grandezas ela tem que ser constante. Então, por exemplo, se eu tiver a temperatura constante, ó, se eu tiver a temperatura constante, se eu tiver a temperatura constante, eu tenho uma transformação que eu chamo de transformação, ó, transformação isotérmica. Isotérmica. Professor, iso é de igual. Eu igual alguma coisa. Térmica vem de quê? De temperatura. Então, quando a temperatura ela for constante, a gente vai ter uma transformação chamada de isotérmica. Transformação isotérmica é quando a nossa temperatura for constante. Aí, professor, tem um nome específico para essa transformação, né? Trazido lá da química para complicar a nossa vida, né? Mas brincando, né? Quando eu tenho a transformação isotérmica, eu vou ter a lei, né? Que a gente chama, na verdade, lá na química de lei de Boyle. Lei de Boyle. Tá? Ó, lei de Boyle. Se em algum momento você se deparar com a questão que falar sobre a lei de Boyle, você vai estar falando da transformação isotérmica, ou seja, quando a temperatura for constante. Vixe, professor,
Então, vamos pegar a equação geral dos gases. Ó. Vamos pegar a equação geral dos gases. P0, que é a pressão inicial, V0, que é o volume inicial, sobre T0, que é a temperatura inicial. Tudo isso vai ser igual à pressão final, volume final, temperatura final. Né? Ó. Como a temperatura é constante, vocês concordam comigo que T0 e TF vão ter o mesmo valor? E a gente aprende na matemática que quando os denominadores são iguais, a gente corta eles. Concorda? Corta eles. Então, cortando a temperatura, porque elas são iguais, ela tem os mesmos valores, aí eu vou ficar com a seguinte fórmula. Ó, P0 vezes V0 igual a PF vezes VF. Gente, a fórmula da transformação isotérmica, né, da lei de Boyle, ela vem da equação geral dos gases. Ó, pego a equação geral dos gases, como a temperatura é constante, corto a temperatura, ficando apenas pressão vezes volume. Então, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Isso é o que chamamos de lei de Boyle. Isso é o que usaremos toda vez que a questão falar que a temperatura for constante. Ah, professor, interessante, né? Legal, gostei, né, da questão. Gostei da situação, aliás. A gente não fez nenhuma questão ainda, né? E o mais interessante é o gráfico. As questões de física gostam muito, né, de trazer gráficos. Então, tu pega o gráfico aí, pegar aqui o gráfico aqui do ladinho, o gráfico da pressão pelo volume. Pressão pelo volume, tá? Gráfico da pressão pelo volume. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu vou diminuir aqui mais um pouquinho, só para ficar melhor de vocês conseguirem ver. Espera aí. Ó. Pressão vezes volume. Pronto. Acho que agora dá para ver, né? Gente, ó. O gráfico de uma transformação isotérmica, né? Ele é uma hipérbole, né? Por quê? Porque a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então, quando a pressão aumenta, o volume diminui. Quando a pressão diminui, o volume aumenta, né? E esse gráfico aqui, né? Ele representa justamente a temperatura igual. Ou seja, em qualquer ponto desse gráfico, a temperatura é a mesma. Ó. Qualquer ponto desse gráfico, a temperatura é a mesma. A gente chama esse estilo de gráfico aqui de isoterma, certo? Ó, isoterma é, na verdade, o gráfico de uma transformação isotérmica. O nome desse gráfico a gente chama de isoterma. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo para vocês? Ótimo. Então, a gente tem aqui a primeira, né? A primeira transformação gasosa que a gente está analisando, que é a transformação isotérmica, conhecida também como lei de Boyle, né? Ou Boyle-Mariotti, é a mesma coisa, né? Mas geralmente as questões traz aí como lei de Boyle, tá bom? Vamos para a segunda, Eu vou só tirar uma fotinha aqui dessa parte do quadro para a gente ir para a segunda. Pronto, vamos voltar. Essa aula vai ficar um pouquinho maior do que as outras, tá? Porque a ideia é que eu consiga trazer pelo menos todas as transformações gasosas e a gente consiga fazer aí pelo menos duas questões sobre isso, tá? Vou apagar essa primeira parte aqui, tá, gente? Apagar essa primeira partezinha aqui.
Vamos para a segunda transformação gasosa. A segunda, que é quando a gente tiver a pressão constante. Olha, pressão constante. Ah, professor. Então, agora a nossa pressão está constante. Se a nossa pressão está constante, a gente tem uma transformação, uma transformação que chamaremos de isobárica, né? Isobárica. Iso de igual, bárica de pressão. Eu tenho uma pressão constante, né? Professor, e essa transformação isobárica, a gente vai chamar ela de lei, lei de Gay-Lussac, né? O nome dessa transformação a gente chama de Gay-Lussac. Lei de Gay-Lussac é a transformação isobárica, que é quando a pressão ela for o quê? Constante, né? Então a gente vai pegar novamente a equação geral dos gases. P0, V0, T0 igual a pressão final, volume final e temperatura final, certo? Só que agora, gente, a nossa pressão ela é constante. Quando a pressão for constante, o que a gente vai fazer? Pressão de um lado, pressão de um outro, vai ser o mesmo valor, né? Então, a gente pode cortar. A gente vai cortar as pressões. Corta a pressão inicial, corta a pressão final. Interessante, professor. Olha, ficaremos com a seguinte fórmula. Volume inicial sobre temperatura inicial igual a volume final sobre temperatura final. Essa é a fórmula da nossa transformação isobárica, né? Lembrando, gente, que eu não quero que vocês decorem essas fórmulas aqui, tá? Das transformações. O que a gente precisa saber é a lei geral dos gases, porque a partir dela a gente consegue encontrar, certo? As fórmulas das transformações. É só lembrar. A temperatura é constante, eu corto a temperatura. A pressão é constante, eu corto a pressão. Né? Então, dá para a gente saber sem precisar ficar decorando uma ruma de fórmula. Eu preciso decorar, aprender a lei geral dos gases. Acabou-se. A partir dela, eu consigo desenvolver o restante que aparece. Tá? Ai, professor, e o meu gráfico? Como é que vai ser esse gráfico aí? Esse gráfico da pressão constante, né? Vamos lá, ó. Vamos fazer nosso gráfico aqui, ó. Vamos fazer nosso gráfico. Gráficozinho. Né? Aí eu posso ter dois gráficos aqui, né, gente? Eu posso ter dois gráficos, ó. Eu posso ter dois gráficos. Eu posso ter o gráfico da pressão pelo volume, tá? Ó, pressão pelo volume. Então, se a pressão é constante, né, eu teria uma linha reta na horizontal, paralela ao volume. Pressão não muda, né? A pressão não muda, mas o volume muda. O volume muda, a pressão se mantém constante. Esse é um dos gráficos da transformação isobárica. O segundo gráfico, eu posso relacionar o volume com a temperatura. Perceba que as grandezas são diferentes. Aqui é pressão por volume, aqui é volume por temperatura. Né? Como é que seria o meu gráfico do volume e da temperatura? É só analisar essa relaçãozinha aqui. Volume e temperatura são o quê? Diretamente proporcionais, não é? Então, o meu gráfico seria uma linha reta. Uma linha reta aqui, ó. Podendo ser crescente ou podendo ser decrescente, de acordo com a situação descrita, né? Na hora que você vai fazer a questão, na hora que você vai analisar aí alguma relaçãozinha, tá?
Prof, falta mais uma, não falta? Falta mais uma. Vamos apagar essa partezinha aqui. Falta mais uma, que é a transformação, onde agora o nosso volume é constante, né? A gente viu a temperatura constante, a gente viu a pressão constante, e agora vamos para o volume constante, né? Então, terceira transformação, nós temos o volume constante, né? Gente, se o volume é constante, a gente tem uma transformação chamada de transformação. Aí, cuidado, porque o danado do volume tem 3 nomes diferentes. 3. Oh, meu Deus do céu, pessoal. Só para complicar a nossa vida, né? Tem 3. Tem a transformação isovolumétrica, né? Ó. Isovolumétrica. O nome é óbvio, né? Volume. Isovolumétrica. Nós também podemos chamar de isométrica, como também podemos chamar de isocórica. Gente, sendo bem sincero, você é obrigado a saber esses 3 nomes, porque na prova a gente não sabe qual é o nome que a prova vai falar. Então, a prova pode trazer isométrica, a prova pode trazer isovolumétrica, a prova pode trazer isocórica, né? O importante é só você lembrar que essa relação ela tem a ver com o volume constante, né? Não tem muita mistério aí, tá? Professor, e esse volume constante tem uma lei, né? O nome é Lei de Charles, né? Lei de Charles. Tá, ó, Lei de Charles. A Lei de Charles é a lei da transformação iso várias coisas. Eu sempre chamo de iso várias coisas porque tem vários nomes para isso, né? Isométrica, isovolumétrica, isocórica, né? Então, a lei de Charles, ela representa para a gente a transformação que apresenta o volume aí, né, constante, tá? Então, pegando a equação geral dos gases, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final, né? Como o volume é constante, o que é que a gente faz com o volume? Corta, né? Corta o volume, tá? O volume corta. Por quê? Porque são iguais. Então, na igualdade, eu posso cortar, né? Corta o volume, ficamos apenas com o quê? Ó? Pressão inicial sobre temperatura inicial igual a pressão final sobre temperatura final. Olha essa relação aqui, como ela é muito importante, gente. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Lembra daquela relação que a gente fez aqui? Ó? Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Né? Então, o nosso volume ele é constante. Volume constante. Então, eu posso ter 2 gráficos que representam a transformação iso várias coisas. Né? Eu posso ter o gráfico aqui, ó, o gráfico aqui da pressão pelo volume, aliás, pelo volume, tá? Ó. Então, se o nosso volume é constante e a pressão pode mudar, então eu vou ter aí, ó, um gráfico mais ou menos assim. Ó. Ó o meu gráfico. Ó. Vixe, professor, por que o gráfico está assim? Porque mantendo o volume o mesmo, a pressão aumenta ou diminui, né?
pressão aumenta ou diminui, né? O volume é o mesmo. Então, eu vou ter esse gráfico aí, uma linha paralela à pressão. Eu também posso ter o gráfico assim, ó. Eu também posso ter o gráfico assim. Ó. Posso ter o gráfico assim. Pressão pela temperatura. Se é pressão pela temperatura, professor, isso quer dizer que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, meu gráfico vai ser uma linha reta. Pode ser crescente ou pode ser o quê? Decrescente, dependendo da situação que você estiver analisando, tá? Então, gente, na aula de hoje, só para revisar o que a gente viu, vimos as variáveis de estado de um gás, a gente aprendeu a encontrar, né, a nossa equação geral dos gases, aprendemos sobre a equação de Clapeyron, que envolve aí praticamente a substância, então a gente tem o número de mols e a constante universal de gases, incluído aí, né, na fórmula puta velha não resiste ao tarado, e a gente aprendeu sobre as transformações gasosas, tá? São 4, mas nesse momento a gente só aprende 3, porque a 4 vai vir na próxima aula, tá certo? Vamos para a questão? Bora? Bora para a questãozinha legal? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na questão, para a gente fazer, para a gente concluir a nossa aulinha de gases, tá? Disponibilizei uma lista para vocês, bem legal. A lista tem 15 questões, as questões estão bem tranquilas, tá? Tentem resolver aí da melhor forma possível. Vamos fazer a questão 5 da nossa lista. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Uma guia. Gases. Vamos lá. Questão 5 aí tá chegando para vocês, né? Questão 5. Só tirar uma fotinha aqui do quadro. Questão 5. Vamos fazê-la, né? Vamos fazê-la. Questão 5. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Eu sumi? Cadê eu? Voltei. Pronto. Vamos lá. Questão 5, ó. Antes de viajar, o motorista calibrou os pneus do seu carro a uma pressão de 30 psi, quando a temperatura dos pneus era de 27 graus Celsius. Durante a viagem, após parar em um posto de gasolina, o motorista percebeu que os pneus estavam aquecidos. Ao conferir a calibragem, o motorista verificou que a pressão dos pneus era de 32 psi. Considerando a dilatação do pneu desprezível e o ar dentro dos pneus como um gás ideal, assinale a alternativa que melhor representa a temperatura mais próxima dos pneus. Olha só, gente, que interessante, né? Ele falou aí que a pressão, ele calibrou os pneus a uma pressão de 30 psi, né? Com a temperatura de 27 graus durante uma viagem, né? E percebeu, né, ao parar no posto, que a pressão tinha aumentado para 32 psi e a temperatura do pneu estava mais quente. Ele sentiu que a temperatura estava mais quente, né? Nessa situação, gente, o que aconteceu? A questão não falou de nenhuma transformação. A questão não disse nenhuma informação sobre o volume, né? A gente acredita que o volume que está lá no pneu se mantém constante, né? É o mesmo. Então, teoricamente, o volume não vai modificar. A única coisa que modificou foi o quê? A pressão e a temperatura. Aí como é que a gente faz para encontrar, hein? Essa temperatura, essa nova temperatura do pneu? Simples. A gente vai usar o quê? Equação geral dos gases. Acabou, eu vou apagar essa parte aqui para a gente fazer a questão aqui.
Acabou-se, galera. Olha só, questão muito simples. Ó, eu vou parar de apresentar aqui para ficar melhor o quadro aí para vocês me verem, tá? Ó, ó como é simples, ó. Questão 5. Gente do céu. A questão disse que a pressão inicial é de 30 psi. E a temperatura inicial, de quanto é a pressão? A temperatura inicial que ele deu foi de 27 graus Celsius. 27 graus Celsius, né? Aí ele disse que a pressão final do pneu estava 32 psi e ele quer saber quem é a temperatura final. Gente, questão simples, volume constante, ó, volume constante. Tanto o volume final como o volume inicial. Não altera o volume, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Equação geral dos gases. P0, V0, T0 igual a PF, VF, TF. Pronto. Ó, sabemos o quê? Que o volume é constante. Que o volume do pneu não vai alterar. Se o volume não vai alterar, corta volume, né? Corta volume. Transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Transformação iso alguma coisa, né? Ó, lei de Charles. Então ficou pressão inicial sobre temperatura inicial igual pressão final, temperatura final. Gente, cuidado, não vá ser induzido ao erro. Lembra que eu falei que a temperatura tem que estar em Kelvin? Ó, a questão deu em Celsius, então eu vou ter que transformar para Kelvin. Como é que eu transformo? A temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, para mim transformar em Kelvin, é só fazer isso aqui, ó. TK igual a 27 mais 273. Olha que coisa linda, olha. Quanto é 27 mais 273? Ixi, pessoal, dá 300. 300 Kelvin. Só joga na fórmula. Só joga na fórmula. Agora eu vou ter pressão inicial, 30. Temperatura inicial, 300. Pressão final, 32. Temperatura final, não sei, é o que eu quero encontrar, né? Ó. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Eu posso cortar esse zero com esse zero, né? Eu posso pegar esse TF e jogar para cá e esse 30 jogar para cá. Vai ficar 3TF igual a 30 vezes 32, né? Esse 3 que está multiplicando, galera, pode passar para cá dividindo, ó. Vai ficar TF igual. Quanto é 30 vezes 32? Vamos lá. 30 vezes 32, né, eu poderia fazer 10 vezes 32 dá 320. 320 vezes 3, né? Daria quanto? 960. 960. 960. Eu poderia também ter dividido aqui direto, né? Mas tanto faz, dá na mesma. Dividido por 3 vai continuar dando 320. Então, ó, 320 Kelvin. Não vá colocar o grau no Kelvin. Lembre que Kelvin é uma escala absoluta, tá? Então, 320 Kelvin. Mas a questão, vou voltar aqui nela, na questão. A questão está pedindo em graus Celsius, né? Em graus Celsius. Aí, o que é que eu vou fazer? Uma guia, deixa eu só botar de novo aqui a questão. O que é que eu vou fazer, galera? Eu vou transformar de novo para Celsius. Aí eu pego a mesma formulazinha, né? Só que agora, no lugar de TK, eu boto 320. Então, eu vou ter 320 igual a C mais 273. Esse sinal de mais aqui do 273 passa para cá negativo. C é igual a 320 menos 273. Ixi, pessoal, isso aí vai dar quanto, hein? Vai dar quanto? Vai dar
47 graus Celsius. 47 graus Celsius. Alternativa letra C. Olha que questão linda, fácil, que dá para fazer tranquilamente, né? Questãozinha muito legal, né? Show? Todo mundo entendeu perfeitamente a questão? Né? Tranquilo demais, gente. Tranquilo demais, ó. Quase todas as questões aí da lista vai ter esse mesmo patamar. Tá? Arrebentem, vão lá com tudo. Tá? Vamos para mais uma para a gente terminar logo? Vamos para mais uma? Vamos para agora uma teórica, né? Vamos para uma teórica. Questãozinha teórica para a gente esquentar nosso cérebro um pouquinho. Deixa eu ver se eu coloquei aqui uma questãozinha teórica bem legal. Eu tinha colocado uma questãozinha teórica aqui. Questãozinha teórica. Aqui, questão 4. Vamos para a questão 4 da nossa lista. Questão 4. Ó, questãozinha de número 4. Vamos lá, vamos ler aqui o processo. O babado é grande, ó. Considere 2 balões infláveis de propaganda fabricados com tecido de poliéster inextensível. Um dos balões tem iluminação interna feita com uma lâmpada incandescente, que dissipa muita energia por efeito Joule. O que é o efeito Joule, hein? Alguém lembra o que é o efeito Joule? O efeito Joule, gente, é a transformação de energia elétrica em energia térmica, tá? É praticamente pegar a energia elétrica e transformar em calor. Isso é o que a gente chama de efeito Joule. E o outro com a lâmpada LED e baixa dissipação se comparada à incandescente. Beleza, até agora não deu muita informação interessante sobre o nosso conteúdo, mas é legal, né? Supondo que após inflados com a mesma pressão, os balões sejam vedados e não tenham vazamentos, É correto afirmar que após ligadas as iluminações dos 2 balões, o que vai acontecer, hein? Após eu ligar a iluminação com esses balões, né? A. O balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna menor do que a do balão com LED. B. As temperaturas nos balões se manterão iguais, tendo em vista que as pressões iniciais eram idênticas. Letra C. O balão com a lâmpada incandescente terá sua temperatura interna menor que a do balão com LED. Ou letra D. O balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna maior que a do balão com LED. Gente, o que é uma lâmpada incandescente e uma lâmpada de LED? Vamos lá. A lâmpada incandescente é aquela lâmpada amarela. Sabe aquela lâmpada amarela que aquece muito? Por isso que ele fala do efeito Joule ser bem maior na lâmpada incandescente. Aquela lâmpada amarela, ela aquecia muito, né? E a LED não, a LED não aquece muito. Então, quando a gente enche 2 balões e coloca em frente a essas 2 lâmpadas, é óbvio que a lâmpada que aquece mais vai transferir calor para o balão, né? Se eles estão com a mesma pressão, se eu forneço calor, lembra da situação? Se eu forneço calor, o que acontece com a pressão? A pressão aumenta, né? Se a pressão aumenta, ela só aumentou por causa de quem? Da temperatura. Aumentei a temperatura do balão, a pressão aumentou. Consequentemente, porque a gente sabe que pressão e temperatura são o quê? Grandezas, olha, grandezas diretamente proporcionais. É outra situação onde o volume se mantém. O volume se manteve, porque, teoricamente, os 2 balões teriam o mesmo volume, né? Só que a temperatura em relação à pressão foi que realmente alterou. Então, a alternativa correta, mais precisamente, seria qual? Vamos lá, vamos rever novamente. A. O balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna menor.
Não, gente, com a lâmpada incandescente a temperatura vai aumentar. Se a temperatura vai aumentar, a pressão vai aumentar. Então, letra A a gente descarta. B. As temperaturas nos balões se manterão igual. Não. Por que não? Porque a lâmpada incandescente vai aumentar a temperatura do balão que está ali na lâmpada incandescente. C. O balão com a lâmpada incandescente terá sua temperatura interna menor. Não, temperatura interna maior. E letra D, o balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna maior, né, do que com balão LED. Verdade, porque a temperatura vai aumentar e a pressão, consequentemente, vai aumentar. Show? Viu que a questão é bem simples? É só analisar, gente. Analisa com calma todas as situações, né? Faz a questão pensando na aula, pensando em tudo que você aprendeu aqui nessa aula, que vai dar certo, gente. Beleza? Um cheiro, um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau, tchau.